Fala galera, tudo tranquilo? Tô trazendo aqui a minha primeira análise. É uma análise que eu fiz comparando, mas eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, tá? Os Enems, né, de 2021 e 2022, trazendo somente a biologia como objeto dessa comparação, beleza? Então o lance é o seguinte, cara, vamos lá. Pensa o seguinte, cara, não tô aqui e eu vou te falar que seria o menos importante de tudo, você considerar a prova de 2021 ou a de 2022 mais difícil. Eu sei que foi mal burburinho, né, após 2022, muita gente falando que, pô, foi natureza principalmente, foi mais difícil. Pode ter sido sim, mas eu estou aqui único e exclusivamente para falar da biologia. Maravilha? E outra coisa, cara, eu tô aqui para falar da prova, beleza? Da prova. Não vou falar dos problemas educacionais, por que essa questão caiu, se em escola pública não fala, se em escola tal não fala. Meu irmão, não tô aqui para isso, tô aqui somente para analisar a prova, beleza? Vocês já devem ter, né, visto aí ao longo aí desse um ano que eu praticamente aqui trabalhei, meu irmão, questão, resolução de questão, mas eu pretendo com esse vídeo, tá, fazer com que você entenda a melhor forma de estudar a biologia para o Enem, beleza? Não estou aqui, né, como eu falei, para dizer o que é fácil, o que é difícil, porque realmente isso, meu irmão, não tem objetivo nenhum. E eu não tô aqui no YouTube, galera, para fazer gracinha, para ficar, né, fugindo muito da ideia do vestibular. Não, uma coisinha ou outra aí a gente, tenta fazer. Mas, cara, eu quero um canal que realmente seja um instrumento para você passar no pré-vestibular, beleza? Tudo que eu trouxe para cá, pro YouTube, é o que, cara, eu sempre quis como professor de cursinho, tá? E eu só sou professor de cursinho. Eu nunca dei aula em escola, graças a Deus, porque vocês vão perceber, inclusive mais nesses vídeos de bate-papo, que, meu irmão, eu não tenho perfil nenhum para lidar com moleque, beleza? Com garotada, com criança. Vocês aí que estão fazendo para vestibular, que estão passando aí 2018, cara, eu já consigo, inclusive, a forma que eu falo com vocês é a forma que eu falo com os meus amigos, beleza? Eu não tenho muito, sabe, essa sensibilidade de tiozinho, que tem um monte de professor que inclusive faz excelentes trabalhos, que tem. Não, o meu é só resolução de questão, que vocês aprovem, que no final do ano eu sempre falo, junto ao meu aniversário, Natal e aprovação do SISU, vocês retribuam aí, né, o prof com um belo presente, podendo ser, né, aquele líquido que vem na garrafinha, né, muitas vezes 600 ml, e com teor alcoólico acima de 5%, eu sempre fico feliz, beleza? Então, galera, essa é a minha pegada, esse é o objetivo do vídeo. No final, eu vou estar trabalhando com vocês a ideia de como vocês, né, nortearem aí, caminharem bem o ano de 2023 para fazerem uma excelente prova em novembro. Maravilha? Vamos com tudo? Então, olha só, quando eu falo em prova, né, em comparação de 2020 e 2021, eu fiz essa tabelinha, tá? Isso é da minha autoria, beleza? Você pode discordar numa boa, tranquilaço, por sair, meu irmão. Ser questão fácil, médio, difícil, meu irmão, é um papo extremamente pessoal, beleza? E, cara, eu não curto ficar falando, né, questão fácil, médio, difícil, né, no sentido de realmente qualificar a questão e te botar para baixo, né, ou até mesmo, né, com seu ego inflado, beleza? A ideia de fato, né, de fácil, médio e difícil, para mim, está muito mais atrelado a um conteúdo básico, a um conteúdo, né, intermediário e um conteúdo específico. E essa ideia de especificidade de conteúdo, ela vai fazer com que lá no final do vídeo a gente trabalhe isso com um pouco mais de calma, beleza? Então, se vocês forem reparar, antes de cair no papo, né, do mais difícil e do menos difícil, qual prova que foi, tá? Eu vou dar a minha opinião, a minha singela opinião. Eu acho que a prova de 2021 ela foi mais difícil que 2022. Por quê? Porque eu tenho um critério para definir. E o critério que eu defino é
o fato de terem mais questões em 2021 de temas que nunca tinham caído no Enem anteriormente, beleza? Inclusive eu marquei elas aqui para você, ó, tema inédito, tema inédito, tema inédito aqui, ó, tá? Nas questões, ó, tô pegando sempre a prova amarela como base, tá? Então eu tenho aqui, ó, a questão 114, eu tenho a questão 125, eu tenho a questão 132, que são temas inéditos. Daqui a pouco eu vou chamar a atenção das questões de 2021 e um pouquinho mais de ênfase na questão de 2022, que tem uma questão inédita só aqui, ó, de tema inédito, beleza? Somente um, sendo que eu ainda vou mostrar para vocês que esse tema inédito já teria sido o quê? Discutido num outro papo, beleza? Numa outra prova. Maravilha? Eu vou mostrar, inclusive, botar foto das questões para vocês. Maravilha? Então, gente, pode ter sido sim que biologia tenha sido ligeiramente mais fácil, né, na prova de 2022 em relação a 2021. Isso, cara, é pouco importante. O mais importante é que o grande grosso do Enem, né, se você for pegar aqui a grande parte da prova, olha só, a maioria trabalha com temas frequentes ou até mesmo muito frequentes. A prova de 2022 teve questões repetidas da prova de 2019. Isso quer dizer que para um cara que já tem uma base razoável no conteúdo, meu irmão, se ele tivesse trabalhado muito mais exercícios, né, vendo o máximo de exercícios anteriores da prova do Enem, meu irmão, esse cara ia se dar bem, beleza? E como eu falei, eu vou daqui a pouquinho destacar para vocês essas questões. Então é um trabalho minucioso que ele é feito, beleza? Então assim, eu tentei trabalhar, galera, são 3 critérios só, né? Tanto para o nível, né, fácil, médio, difícil, não fiquei médio, fácil, médio, difícil. Não, porque isso não é tão importante, tá? O mais importante para mim é você entender que os temas do Enem hoje, eles são repetidos sim, ok? Com pequenas variações e que nas correções da minha playlist, né, já vou deixar aqui, ó, a playlist para vocês, beleza? Né? Meu irmão, tu já mataria a maior parte da prova, beleza? Tranquilo? Então, galera, esse é um trabalho que vocês podem naturalmente printar depois de fazer a prova, realmente entenderem, pô, tô errando uma questão fácil, uma média, uma difícil, cara. Se eu tô errando as questões fáceis, né? Fato que eu tô precisando de quê? De estudar mais conteúdo, talvez um conteúdo básico. Beleza? Ah, eu tenho um aproveitamento, né, de aí 60%, 70%. Tá no nível médio. E se você tava aí batendo aí 80% até 90%, cara, porra, beleza. Tu tá no caminho aí, né, de realmente somente manutenção do seu conteúdo através de exercício. Você não precisa perder mais tempo lendo conteúdo, né, o livro, né, um Amabis da vida, trocentas páginas para explicar uma coisinha só. Você precisa de praticidade, beleza? Ou talvez ajuste de um conteúdo ou outro aí que você percebeu na lista de exercícios que você tem dificuldade. Maravilha? Então, galera, esqueça esse papo de prova mais fácil, mais difícil. Entendam o que pode vir, né, a de fato, né, te prejudicar na prova ou, né, o que você vai ao longo do ano se preparar para, meu irmão, detonar a próxima prova. Maravilha? Então, galera, ó, preciso que vocês se inscrevam no canal, cara. Isso é importantíssimo, cara. Por quê, cara? Estamos aí iniciando trabalho, meu irmão. Felizmente, né, a gente vê o número de inscritos subindo, isso vai dando uma empolgação danada, tá? E eu tô aqui, meu irmão, como eu falei, num trabalho, né, incessante para trazer o máximo de conteúdo para vocês. Maravilha? Então façam análise e quando forem refazer essas provas, vocês já se liguem, né, nos temas e, respectivamente, tá, na frequência desses caras que eu acho que é o mais importante para vocês. Maravilha? Então, trazendo aqui, ó, destaques da prova de 2021, beleza? 2021, tá? Não trouxe a questão inteira, vocês sabem que na playlist lá, pô, já indiquei para vocês. Vou deixar a playlist aqui no comentário também, tá? O link para vocês irem direto para a playlist e, meu irmão, vocês arrebentarem. Só que a gente tem aqui, ó, essa questão, por exemplo, da relação, tá, entre patógeno hospedeiro, comparando ebola,
tá? E a dengue, cara, não é uma questão fácil, de fácil interpretação, beleza? Não é. Então eu achei essa questão bem complicadinha, tá? Não é tranquila, mas a gente, né, de fato estava aí e comentando isso aí com tranquilidade, tá? A questão 102, esse papo aqui é um outro papo que, meu irmão, eu bato muito nessa tecla, cara, o quanto que o jogo ele tem que ser jogado de acordo, meu irmão, né, com o ritmo dele, filho. Você não vai ficar, pô, entrando na final, né, de Copa do Brasil, filho, né, jogando como você tá ali no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Beleza? Vocês que gostam de futebol, né? Essa é a ideia. Cara, estaquia é um tema que já foi abordado pelo Enem trocentas vezes, ok? A gente tem isso que é bem importante, né? A botânica ela veio em 2021 com força, em 2022 não caiu. E aí? Você não tem um padrão exato de questões aí sendo demonstrado. Mas, cara, botânica é muito frequente. Estaquia é muito utilizado. Nós vivemos num país agrícola, que, cara, utiliza demais estaquia em inúmeras produções. Então, a gente precisa saber estaquia, porque cai na prova, caiu 3 vezes. É um tema específico? Sim. É um tema específico, porra. Tá falando aí de um mecanismo assexuado de clonagem de planta, porra. O cara que quer fazer a monocultura, ele faz demais. Então tem que estar ligado, beleza? Então é o tipo de situação que eu vejo muita galera na internet reclamando, porra, caiu está aqui, caiu está aqui. Filhão, já caiu várias vezes, então não adianta chorar. Já caiu. Se você curte ou não curte, meu irmão, infelizmente o problemito é seu, tá? Mas você precisa se ligar, ok? Em situações como essa. Maravilha? Agora, a 114, meu irmão, o cara pegou pesado. Porque a 114, o cara fala de xilema, alburne e cerne. Um tema inédito e extremamente específico, o que para mim dificulta muito. Ah, então, mas ele tá falando de madeira, era só relacionar madeira e cerne, porra. Não é bem assim, filhão. Não é bem assim. Eu não acho um tema nem um pouco fácil para você em novembro tá com isso aí no sangue e lembrar tranquilamente. Não acho, tá? Então essa questão aqui, ó, eu achei ela bem complicada. Bem complicada. Beleza? E aí, ó, na 125, tá? Fazendo aqui nessa sequenciazinha, ele falou de ato reflexo. Beleza? Meu irmão, também um tema específico. Sistema nervoso, normalmente ele é falado, cara, com muito mais rapidez nas aulas, porque o tecido nervoso, sim, a gente acaba falando mais de neurônio, né, impulso nervoso e tudo mais, tá? Sinapse, então acaba sendo temas mais recorrentes no teu estudo, tá? A questão do reflexo, cara, é bem complicadinho, né? Aqui a prova da nossa UERJ, por exemplo, ela cai, então naturalmente a gente acaba vendo um pouquinho mais também nos exercícios, entendeu? Então assim, é um tema específico que nunca tinha caído no próprio Enem. Maravilha? Aí ele vem com essa 135, que é de um tema relativamente famosíssimo do Enem, mas eu não achei fácil, tá? E cara, muito do fácil, médio, difícil tá vindo aí da resposta de vocês aí no comentário também das questões, cara. Então trocar essa ideia é importantíssimo pra caceta, beleza? É muito importante, tá? Então a gente tem que trabalhar esse papo. Então essa questão do polvo aqui foi uma questão que a galera assistiu demais e comentou demais, porque realmente nas opções você tinha uma interpretação de texto ali, né? E uma interpretação do conteúdo também importante para ser feita. Maravilha? E a questão, né? Picadura das galáxias aqui, filho, foi a 132, com o papito dessa má formação, né? Que pode rolar aí no coração. Ele falou aí do forame de Botal. O cara, meu irmão, pegou pesadíssimo, comparando com bicho, circulação de peixe, de ave, de porrada de réptil. Meu irmão, e aí essa questão, certamente a questão mais complicada que teve. Ok? Vou deixar até o link aqui direto para vocês, lembrando que o playlist já está aí na descrição. Beleza? Essa questão foi o Capetita. Beleza? Meu irmão,
é o tipo de questão que eu falo. Tema inédito, ok? Tema totalmente inédito e, mesmo, cara, numa pegada extremamente específica. E poderia dizer assim até um pouco mal escrita, porque no texto ele não colaborou muito. Maravilha? Tranquilo? E aí, gente, esses são os destaques da prova de 2021 que eu queria, né, que vocês realmente ficassem bem ligados. Agora, na prova de 2022, tá? A gente vai destacar essas 6 questões aqui, beleza? Essas 6 questões. Só que eu vou mostrar para vocês, e é essa a leitura que eu quero que vocês entendam, ok? De que, meu irmão, tudo que está aqui já foi razoavelmente, pelo menos próximo, repetido aqui na playlist, ou seja, nas provas antigas. Beleza? Tranquilo? Então esse é o papo, tá? Você tem que estar ligado. E aí, daqui a pouquinho eu vou chegar, né, com esse papo e vou concluir com as metas que você deve desenhar para um bom ano, né, e para você realmente fazer uma boa prova em 2023. Beleza? Então, olha só. A prova a questão 94, que fala aqui, ó, do protozoário, tripanossoma, é uma questão que ele está relacionando aqui, ó, ao ataque ao tumor e tudo mais, ou seja, é uma questão de imuno, beleza? E, cara, no meu resumão do Vitão, eu faço esse sisteminha aqui, esse esqueminha, tá? Exatamente para trabalhar com células de memória e tudo mais, linfócitos T, identificação, tá? Toda essa bagaça, tá? Nessa questãozinha do resumão do Vitão, beleza? Na lista mais próxima, lembrando que na minha playlist tem de 2017, tá, para 2022, eu não tenho nada, não tinha nenhuma questão extremamente específica sobre imuno, beleza? Então essa questão era uma questão específica, ok? Imuno não é um tema, né, inédito, nem essa pegada aqui, mas nessas mais recentes, sim, ela nunca não tinha caído, beleza? Então, uma questão difícil, beleza? E que deveria ter um entendimento razoavelmente específico para o conteúdo, beleza? Questão 98, galera, eu fiz a prova, tá? Eu fiz a prova, o Enem, e quando eu fiz exatamente a amarela, tá? Quando eu bati o olho em algumas questões, eu fiquei meio bolado, porque realmente, assim, daqui a pouquinho a gente vai mostrar da eritropoetina a mesma coisa. Tanto a 98, ok, que fala aqui da termogenina, ok? E reparem só, essa questão aqui, ó, é de 2019, né? É a questão do dinitrofenol, que é um desacoplador de cadeia carbônica, ok? Então foi o mesmo tema, beleza? O mesmo tema. E exatamente nesse minuto que eu parei aqui, eu estava falando aqui, ó, né, do fluxo de elétron, liberação de calor e tudo mais, tá? Falo de termogênico, naturalmente a gente poderia relacionar a termogenina, ou seja, repeteco. E repeteco recente, filho, 2019, os caras estavam falando disso aqui. Então, né, como eu falei, não dá para dizer que essa questão ela é um absurdo, porque, meu irmão, agora, e todo concurseiro que se preze, ele tem que estar fazendo no mínimo 5 anos, né, os 5 últimos anos, né, da prova, cara. Tem que estar fazendo, cara, senão você cai totalmente fora da leitura do Enem, beleza? A repetição, cara, principalmente para quem não for da área, então, cara, é o primordial. Ninguém quer aqui, meu irmão, ensinar, né, a essência da biologia, a essência daqui. Não tem essência de porcaria nenhuma. Tu tem que sentar o rabicó e repetir. E o que você está errando, revisar. Cara, esse é o feijão com arroz. Hoje a galera tá inventando tanto nome para métodos de estudo, cara. Tem coisas que são muito simples, não precisa de inventar e nem pagar 1 milhão por conta disso, porque são coisas bem simples, muito triviais para qualquer concurseiro, beleza? O lance que, vamos lá, dentro de uma crítica razoável aí da garotada, maluco, quer tudo muito pronto, muito feito na mãozinha, vocês também têm que sair da zona de conforto e, meu irmão, fazer aquele estudo mais ativo, verificando, né, e sendo sincero com vocês o que eu estou errando mais e repetir, beleza? Repeteco do repeteco, beleza? A 117, o cara fala de cromatina sexual, né, o famoso corpúsculo de Barr, maravilha? Meu irmão, tema inédito? Não, olha só na playlist do Tio, que tem aqui,
Ah, falar do tititio, Vitinho, não sei o que. É, filho, eu também sou fofo, né? Então, qual é a leitura, meninos? Cara, eu já tinha falado, meu irmão. A gente já tinha falado de cromatina sexual, de ativação, de inativação. A gente já tinha comentado essa birótica, beleza? Então, esse tema não é fácil. Não é um exercício que eu estou falando que vocês obrigatoriamente deveriam acertar, tá? Eu estou dizendo que é um tema que é difícil, mas que já tinha caído. Ou seja, com um estudo razoável e tudo mais, aumentaria sim a probabilidade de acerto dessa questão. Maravilha? Tranquilo? E, cara, vem a 91, foi o que eu falei. A primeira questão, se eu não me engano, né? O cara falando de EPO. Aí parece que eu estou repetindo. Né? O cara está falando de eritropoetina, doping. Olha a questão 121 de 2019. Essa questão também é 2019. Eritropoetina, ok? Comitê Olímpico, doping. Galera, repeteco total. E eu vi muita gente falando, porra, caiu eritropoetina, um tema tão específico. Galera, vai me desculpar. Eu sei que, porra, a internet é democrática pra caceta e tudo mais. Todo mundo pode dar sua opinião, todo mundo pode falar, porra, longe de estar aqui querendo, né, colocar a opinião de alguém abaixo da minha. Mas, cara, tem coisas que são fatos. Meu irmão, eu tô falando de um repeteco, filho. Repeteco, você não pode errar uma questão que repetiu há 3 anos atrás, 2019, cara. Tu não pode. Não pode, cara, não tem como. Para um concurseiro de um curso aí de alta concorrência, tu não pode errar um repeteco, beleza? Esse é o grande lance, tá? Então, esse encontro com a realidade, muitas vezes ela é dura, tá? Pô, pode ser desatenção, pode ser cansaço, pode ser trocentas outras coisas, porque o Enem, ele possui essas variáveis? Sim. Pode, filho. Ninguém tá querendo chamar você de burro, de não sei o que, qualquer coisa, porque tu errou. Beleza? Mas a ideia é que para quem tá ali na concorrência de algo, né, mais disputado, meu irmão, é o tipo de questão que você não pode errar. Beleza? Não pode. Maravilha? Porque o teu concorrente ele vai tender ao acerto. Maravilha? Então, gente, e pra gente falar aqui, ó, da 121, eu coloquei essa questão aqui porque ele está falando de terapia gênica. Porra, um papo que, meu irmão, tá repetindo pra caramba. Mais uma vez, ó, 2019 PPL. Lembrando que na minha playlist tem PPL, provas regular, tem a digital separada. Meu irmão, tem a porcaria toda aqui, né? Tô tentando ao máximo evitar falar os palavrões. Mas enfim, tem tudo, filho. Então, dá uma analisada nessa questão, a gente comenta. O fator dificultador dessa questão é essa ideia de expressão gênica, tá? E muita gente já sinalizou que ficou perdido aqui quando o cara falou enzima, ok? É porque ele fala, quando você pensa num gene, galera, você tem que lembrar que esse gene, ele é molde para a produção de uma proteína. E dentro dos encaixes aí, essa proteína poderia sim caracterizar uma enzima, beleza? Então, lembra que as enzimas, elas, né, na grande maioria das vezes, têm a natureza proteica. Maravilha? Então, tu precisa de um gene, né, íntegro, ok? Eu até brinco aqui nessa forma de fazer, ó, chamando de gene bom, que é o gene que você quer que substituir o gene mutante, o gene ruim, tá? Para você, de fato, né, caminhar. E aí, cara, na questão 107, para mim, a questão mais complicadinha, e foi a questão que eu falei que é um tema inédito, que ele fala de PCR, tá? Ele fala de PCR. E aí eu quis chamar a atenção para vocês para dizer o quanto que essa questão aqui, ó, de 2017, ela fala de PCR e fala da função do PCR, que é de fato a ideia de replicar DNA. Então, se você fosse, né, se você tivesse feito essa questão com um razoável, né, período aí próximo da prova, a chance de você lembrar do detalhe que o PCR ele prolifera, né, o DNA, você entenderia que o cara ele avisou que o SARS-CoV é um RNA, ok? E que você teria o quê? Que obter, né, para fazer o teste e saber se estava ou não estava com, né, essa doença, ok?
você teria que transformar essa molécula aqui, esse RNA em um DNA. Só que quem transforma RNA em DNA é a famosa transcriptase reversa, ok? Então, ó, transcrição reversa. Então, era a resposta. Então, gente, reparem que a prova de 2022 de biologia, ela estava muito no fechamento de provas anteriores e nada muito antigo, ok? A grande maioria, né, 2017 para frente, beleza? Então, se liga, na minha playlist, né, trocentos exercícios aí, né, basicamente 2017 para frente, com tudo visto e comentado. Não deixem, se organizem para fazer o quanto antes. E lembrando mais ainda, que aqui no YouTube eu estou fazendo uma plataforma, a minha plataforma, ok, de biologia intensivão para o Enem, focada somente na resolução de exercícios, está no canal de membro. Você pode ser membro do Kibi, está lá do lado dos inscritos, seja membro. Um preço pequenininho e o grande barato é que eu estou organizando agora um cronograma para você seguir esse cronograma de vídeos, ok? Com revisões, incluindo revisões ao longo do tempo, para que não esqueça, filho. Porque matéria que normalmente se vê agora no início, em março, são as matérias que você tende lá em novembro, naturalmente, né? Esqueci. É clássico. Beleza? Então, não deixem de assinar. E o grande barato no YouTube, se você gostar, maneiro. Tu segue o cronograma, vai lá pagar, valor pequenininho. Se não curtir, tu cancela essa porqueira. E, meu irmão, na hora você não paga mais, você não fica preso a plano, não tem nada. Maravilha? Então, do lado do canal do inscrito, você vai ver lá, seja membro. Beleza? Pronto. E para a gente finalizar o nosso vídeo, galera, estratégia para o Enem 2023, tá? O que eu considero essencial para a vida do vestibulando, ok? Neste período, meu irmão. Ó, vamos lá. Determinar sua meta baseado principalmente nos dois critérios. Que critérios são esses, Vitão? Cara, tu tem que pensar primeiramente, né, na realidade do teu curso, ok? Do curso pretendido. Maravilha? Né? Se você fez ciências biológicas como tinha aqui, provavelmente você não precisa ter o mesmo número de acertos em natureza do que o cara que vai tentar medicina. Fato. Não é curso melhor, curso pior. Tô cagando para isso, meu irmão. Não é biologia, se é arte cênica, se é medicina. Eu tô aqui para ajudar todo mundo, beleza? Então, meu irmão, o lance é o seguinte. Entender o que você precisa. Dentro disso, né, dentro de você entender da tua realidade no curso, ok? Você vai ter que ver, tá? A sua meta, ele vai estar baseado no que você está conseguindo no anterior ou qualquer simulado, beleza? Então, isso aqui, cara, é bem importante. Por quê? Se eu estou acertando 5 na prova, achar que eu vou passar de 5 para 13, meu irmão, é uma luta, hein? É uma luta. Se eu já estou acertando 9, né? E, cara, estou almejando ali uns 12, exatamente os 13, opa, já está mais próximo, filho. Então, dá para caminhar. Então, entender, tá? Entender o quanto realmente você precisa, dependendo do teu curso e dependendo de como é que está o teu preparo para essa prova, cara, é importantíssimo. Porque assim, né, você não tem só biologia, né? Tem que lembrar disso, né? Tem a tal da matemática, 45 questões. Tem a física, que veio rasgando aí, a galera reclamou pra caceta. Né? Tem a química, que também não tem vindo facinho, beleza? Então assim, você administrar tudo isso, que é sempre complicado. Porque se você só estudar biologia, talvez você pule de 5 para 13. Só que tem as outras, né? Então equilibrar isso, cara, é o mais importante. Agora, o quanto que o teu curso, ele de fato, ele vai pesar a biologia, por exemplo, natureza. Para quem é de humanas, a natureza normalmente nas faculdades não pesa tanto, ok? Para quem é da área da saúde, pô, fundamental voar na natureza, beleza? Então é mais ou menos isso. E aí, dentro dessa ideia, eu acho que é mais importante, né, você entender a necessidade de conteúdo, ou seja, teoria. Beleza? Entende esse conteúdo como teoria, estudar teoria. Então, eu estudo como? Lendo teoria ou fazendo somente exercícios? Cara,
pergunta que talvez eu mais ouça aqui no meu curso, cara. A galera pergunta demais. Gente, hoje é muito difícil você fazer a prova do Enem estudando somente por exercícios se você não tiver uma base da teoria. Muito difícil, tá? O que eu sempre peço, eu adoro pegar o exemplo da botânica, né, que em 2022 não caiu, então 2023 pode ser que venha aí novamente 3 questões, é que você deve estudar de maneira gradativa, ok? Como assim, Vitão? Porra, botânica, galera, o que você tem que saber de cara? Assim, grupos vegetais. Grupos vegetais você tem que caminhar bem. E dos grupos vegetais, saber bem reprodução de anjo. Maravilha? Já está sabendo os detalhes? Pô, já. Então, bacana, visto nesse conteúdo. Grupos vegetais e reprodução de angiospermas. Sobrou tempo lá na frente, eu estou fazendo mais exercícios, já estou dominando reprodução de angiospermas, cara, dá uma lida lá na questão das briófitas, das pteridófitas, das próprias gimnospermas, mas o mais importante está garantido, beleza? Outro exemplo, histologia vegetal. Cara, o que normalmente cai mais? Tecido de condução, é o tecido que mais cai, tá? Talvez junto ali com a epiderme, um pouquinho, tudo mais, só que o tecido de condução é o que mais cai. Então, meu irmão, tu tem que saber. Os outros tecidos, colênquima e esclerênquima, dificilmente caem. Né? Aquela questãozinha que eu mostrei lá do Alburne e do Cerne, né? Era um tema mais específico do que a gente poderia imaginar ali para a prova. Ou seja, tu estudou o trivial, pô, sabe que condução de seiva bruta pelo xilema, condução de seiva elaborada pelo floema. Beleza, isso é a primeira etapa, é o primeiro que você tem que saber. Depois eu incluo, tem um xilema ativo e inativo, Alburne e Cerne, e por aí vai. Beleza? Tranquilo, gente? Então, é mais ou menos a pegada. Estudem o trivial, principalmente as matérias que vocês gostam menos. Zoologia, vai por resumo, cara. Vai por resumo e exercícios. Aí, os detalhes que vão surgindo, que você não sabe, tu vai lá, procura e pesquisa e dá uma lida. É mais ou menos isso. Se você for estudar toda a zoologia, tá, que você tem no Amabs para fazer o Enem, tu vai perder um tempo, né, milagroso. Você vai deixar, por exemplo, de estudar ou reforçar, né, o que a gente chama de... Normalmente está dentro da bioquímica, né, DNA e RNA. Mas, normalmente, se na faculdade, quem for seguir a área da saúde, vai ter lá como biomol, né, biologia molecular. Vai falar muito de DNA, RNA e tudo mais. E, cara, matéria que é muito certa, ainda mais os links, né, com biotecnologia e tudo mais. Então, cara, ter de maneira gradativa o conteúdo é importante. Não ache que você vai pegar o Amabs e vai ler tudo e já vai absorver todo o conteúdo. Maravilha? E por último, definir o cronograma, né, filho? Vai fazer, meu irmão, no sentimento? Vai assim, agora eu vou estudar aqui, membrana plasmática. Vai no sentimento? Não vai no sentimento, filho. Define aí, cara. Hoje a internet está, né, absurdamente ofertando conteúdo. Quem faz já um curso presencial vai ter o cronograma do prof, vai seguir uma apostila, o que for. Meu irmão, não fique inventando as coisas da cabeça de vocês, beleza? Esse é o papo. E lembrando que no meu clube de canal eu já organizo esse cronograma para vocês. Eu organizo o cronograma e o cronograma ele é atualizado de mês a mês, para começar em março, para começar em abril, para começar em junho, em maio, não sei os meses do ano, né? Junho e por aí vai. Então, eu organizo eles dessa forma. Então, independentemente do momento que você estiver vendo esse vídeo, né, você vai conseguir se adequar a um cronograma junto com os vídeos do clube de canal, que é o intensivo, né, pro Enem de Biologia. Tá? O preço é pequenininho, você não fica preso a plano, você cancela quando quiser. No mais, minha gente, cara, tamo aí. Desculpa aí os palavrões, eu sei que eu falo demais, não é bonito falar, tá? Desculpa mesmo, ao longo da vida aqui no YouTube, desculpa aí também, desculpa todo mundo, enfim, tá? Galera, eu tenho esse jeito aqui, né? Eu sei que é um vídeo diferente, que a gente aqui tá batendo papo, dificilmente eu faço esse tipo de vídeo, mas vou fazer com bastante, tá, frequência, inclusive de algumas provas isoladas eu vou conseguir fazer também dessa forma. E, meu irmão, é isso, tá?
objetividade, disciplina, ok? Meu irmão, sem invenção de moda, vejam aí o que vocês estão de fato, né, almejando aí na vida e tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente vai estar junto nessa luta e, cara, qualquer coisa, manda aí um comentário, a gente troca uma figurinha, né, me sigam lá no Instagram também, a gente vai trocando figura. Valeu? Forte abraço, um excelente ano, excelente estudo, rebentem, vão com tudo.